Olha que tivemos a bênção de Deus de que foi lá para cima esse sistema, tempestade, e vinha e desviou-se para cima. Foi desviada para cima. Temos um Deus conosco, junto com a gente. Que Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, está com seu povo. E nos ajuda, nos defende. E o poder de Deus, quando é manifestado, muitas vezes a pessoa, a gente quer vê-lo ou o quer ver assim, fisicamente, materialmente. E o poder de Deus também se manifesta nas orações dos irmãos. Aí está o poder da oração. Essa não se vê, mas quanta gente clamando e orando, talvez não se vê, mas Deus move-se em cena no cenário. Ele falou em uma Bíblia, ele escreveu, em uma das Bíblias, ele escreveu, diz que as tempestades são de Satanás. É por isso que quando ele estava no barco, que ele adormeceu, em Marcos, eu creio que ele fala para a tempestade, cala-te, cala, emudece, cala a tua boca. E você fica pensando, como é que a tempestade vai calar a boca? Se ele diz, se cale, pois está falando então. Então está falando. Vê as diferentes formas onde o diabo se manifesta falando. Pode falar através de uma pessoa e pode falar através dos ventos, pelos ventos. E vê que quando o diabo fala, o que ele traz é esse problema para a raça humana. Fala também através dos políticos, dos governos, sempre fala coisas que, pelo contrário, o que faz é um dano mal à humanidade. É por isso que o reino dos gentios será tirado. Fala de diversas formas ou maneiras, mas quando Deus fala, ora, aí traz bênçãos para seus filhos, mas se tu prestares atenção, tem as duas, porque ele é dono de tudo. Ele pode falar bênção, pode falar juízo. E o diabo, a única coisa que o diabo pode falar é maldição e coisas más ou ruins para os seres humanos. Mas Deus fala bênçãos e fala juízo, uma das duas coisas. É por isso que ele diz que coloca na frente da pessoa o bem e o mal. Escolhe a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Mas ele põe ela aí. Agora, isso de ontem, vê? Não apenas ontem, senão muitas vezes Deus nos livrou, nos tem livrado desses sistemas. Tempestades, mas preste atenção que o Maria, esse furacão Maria, foi permitido. Aí eu lembro que ele me dizia, vai ter uma tempestade aí. E eu lhe dizia, vai passar. Põe. Vai, como é que vai no dia anterior? Põe a tempestade, fizemos e vai passar. Passou. Era um tempo que marcou, no programa divino aí, foi marcado, algo muito importante, porque isso era uma amostra de que se ele não voltasse, está batendo vento, né? Está batendo vento. Era o tempo em que se ele não voltasse, ele me disse, teríamos que passar pela grande tribulação. E olha, iria começar com Porto Rico, com um desastre, tal como aconteceu. Mas isso ia continuar aumentando a nível do mundo inteiro. Isso foi uma amostra do que será, como será o começo desses dias terríveis, onde vão ter terremotos. E quando eu dizia, não é verdade terremoto? E ele me falava, e furacões. E a pessoa diz, mas a grande tribulação é algo de fogo. A pessoa pensa em calor, mas também tudo isso vai junto com os juízos divinos. Que se vem, por exemplo, vem uma tempestade de neve, como diz Jó aí ou lá, olha o que eu tenho aqui guardado, diz, para o dia da minha ira, os tesouros da neve, algo assim fala em Jó. Ou seja, que para desatar
Tudo isso da neve, tem que vir ventos e essas coisas para que caiam essas pedras de... Venha para cá. Essas pedras de... Jó 38, 22. Entrastes tu no tesouros da neve e vistes os tesouros do granizo que eu tenho reservado para o tempo da angústia, ou seja, a grande tribulação, para o dia da guerra e da batalha. Ou seja, aqui, tudo isso tem a ver com ventos, tempestades e todas essas coisas. Olhem, no tempo lá dos apóstolos, tempestade, as ondas eram gigantescas. Olhem, no tempo do irmão Branham, uma das manifestações do poder de Deus foi nessa tempestade que vinha chegando. E teve uma amostra aí que Deus deu. A palavra de um profeta, o profeta falou a palavra e se foi. Esse é o poder sobre a natureza. Onde ele diz que os descobrem e o abrem no sexto selo. Olha, tem tantas coisas aí que o descobrem e o abrem. E o cumprem, o conhecem. Dizia eu, eles poderão falar bem de quando eles queiram, quando eles quiserem. Só que para que saibam, está falando desse ministério. Muitas coisinhas que agora eu as escutava quando ele falava e ele estava aí. Então, mas quando a tomada é acesa no mensageiro, onde se cumpre tudo isso, então a pessoa vê mais claramente o que ele falou e vai colocando no seu devido lugar, no lugar correto, o foco no lugar correto, o põe no lugar correto e o conhecimento desse mensageiro que vai cumprir isso enquanto se põe aí em ação essas escrituras. Põe em ação tanto o mensageiro como o grupo ficam em ação e o povo põe em ação, porque enquanto se escutava todas essas coisas, eram escutadas, não acontecia nada, mas quando chega o tempo que estão enviando, que são esses anjos ceifadores são enviados por Deus, esses ministérios são enviados por Deus e começam a ser operados, entram em operação nesse instrumento, começam a fazer esse labor, vejam, vem fazendo a separação, vem fazendo a segregação, tudo isso aí completamente é uma obra grande, gigantesca que se está fazendo hoje, é um desafio, é algo extraordinário que está acontecendo e ninguém, talvez muitos, com exceção dos escolhidos, não perceberam a obra tão grande que está acontecendo, realizando-se. Pensam que é algo que é um movimento fanático, um movimento de um grupo que não sabe o que está fazendo aí. E é o grupo mais importante para Deus. É o labor mais grandioso, mais importante, o avivamento que desde o Gênesis se está anunciando. E que o maior. E hoje estamos vendo com nossos próprios olhos o labor que esse ministério está realizando de uma forma que ninguém esperava e que para uma pessoa é tropeço e para outros é avivamento, algo glorioso que cada vez vai aumentando e cada dia te aviva. E tu desejas mais disso, e desejas mais e desejas mais. E onde é que se tem visto tanta fome assim? De tu continuares, coloca um prato de comida e olha para a panela para ver se tem algo e tu queres mais. E talvez uma comida normal tu fica cheio, mas aí tu continua colocando isso para dentro. Esse arroz com feijão está muito bom, me dá mais um pouquinho mais. E tu continuas assim. E assim é neste tempo. É como algo inesgotável. E quando Deus fala, diz, bom, isso já é mais do que glorioso e vem Deus e nos dá mais a revelação e a pessoa... Mas de onde é que saiu tudo isso? É que tem uma montanha de pão gigantesca. Então é por isso que quando ele diz que abriu-se essa cortina azul, uau, meu Deus, é algo tão grande, gigantesco que não havia quantidade para medir isso. Uma régua. E quando ele fala e diz que tudo isso é para a ceia e para todo esse povo que vinha com roupas brancas de qualquer parte, olha, são os escolhidos com as suas teofanias. É com a única coisa que a gente pode ver essa dimensão, onde o irmão Branham viu, e já aí automaticamente hoje nos identificamos com isso, de que aqueles que têm essas teofanias, que estão escutando esse maná que está
armazenado em uma cortina e uma grande capa catedral. Que identificação mais perfeita pode haver ou existir de que você e eu temos essa teofania que fala com a gente, que nascemos de novo e estivemos neste tempo final, recebendo tudo o que foi falado. Estamos. Olha, quando o irmão Miguel nos diz ou já nos fala, ele já falou isso. Olha, nesse dia que tu me falaste, nesse dia eu senti que nasci de novo. E tem uma mensagem do irmão Brano, eu creio que foi que nós anotamos, ou eu coloquei do lado, entre parênteses, Miguel, para que eu me lembre que eu vou dizer isso para ele. Isso, eu não retratei para ter isso aqui, mas o irmão William diz que em cada era, em cada dispensação, a pessoa nasce nessa era. E a amostra de que tu nasces nessa era é crendo na mensagem da hora. E essa é a amostra que tu nasceste de novo e tens o Espírito Santo. Ou seja, que aí, talvez Miguel não percebeu, não se deu conta do que falou aí, mas olha, isso é algo muito tremendo, extraordinário. Deus mostrou aí para ele aí algo que ele já veio pensando nisso, rondando, disse que e está procurando algo por aí, o Miguel. Esteve procurando, porque em nossa era, em nossa dispensação, para entrar aí, estar aí dentro, é necessário, é preciso nascer de novo, esse novo nascimento. Se não, não podes entrar. Amém, Senhor. Essa é a identificação de que tu tens o batismo do Espírito Santo. O livro das eras, eu creio que está nessa parte, ele escreve lá embaixo. Essa é a evidência, o que mostra que tu tens o Espírito Santo. Em vários lugares fala aí, mas nesse especificamente tem algo aí que o irmão Brana fala disso, de que ele fala da era e da dispensação. Ou seja, que isso nós vamos ir vendo isso, porque o irmão William tocou algo na década de 70 que era o batismo na palavra, nas águas da palavra, e tudo isso, e pum, mas isso ficou lá e não se sobreabundou mais aí, falando mais. Tem algo por aí. Mas vejam como Deus nos tem permitido neste tempo conhecer todos esses mistérios, porque era o tempo onde Deus estaria realizando o que se falou, foi falado através do irmão Brana, nosso irmão William. Eles estavam profetizando, revelando o que seria essa dispensação, onde o povo chegaria a essa perfeita fé, onde o povo entraria de cheio na mensagem. E como é que tu podes entrar de cheio numa mensagem? Tanto, isso significa tanto entrar de cheio em algo ou a algo. Vamos colocar isso mais simples, seria entrar num conhecimento total, totalmente, um conhecimento total daquilo que foi trazido em toda a Bíblia. Mas olha por onde, ou seja, por quê? Isso, se tu tens o conhecimento total de alguma coisa, de algo, por exemplo, onde é que tu tens, te dizem, esse terreno é teu? Te falam assim, mas tu não sabe os limites dele, depende se esse terreno é teu, até onde, e aí tu entras no terreno. Estamos entrando em águas profundas, estamos entrando na terra prometida, estamos já no ponto de passar, de entrar, de Jericó está... Bom, isso já é uma outra. Tem tantas coisas que podem ser desenvolvidas aqui, porque para reconhecer a terra, o reconhecimento, vê, tu tens. Antes eles já estavam em Canaã, e Canaã é juízo. Olhem, e tudo isso aí, por ir reconhecer a terra, saber onde é que tu vais, então tu tens que entrar lá dentro, é como nós entramos aqui neste terreno, mas ficamos caminhando, eu lembro que estava Humberto, Billy também estava, em todas as esquinas nós caminhamos. Ele me tinha dito, vai e pisa a terra, o terreno. Ele tinha falado. E reclama-o. Reclama ele. O irmão William disse, reclama o terreno, pisa-o. Nós não sabíamos onde estavam os limites do terreno. Fomos caminhando, fomos pelas beiradas, em cada esquina, tirava as botas e pisava aí, em cada esquina. Aí oravam. E em cada esquina, talvez isso, muitos não souberam disso. Não ficaram sabendo que isso estava se fazendo, realizando.
Este foi Números 13, 13 e 17. Moisés enviou então Moisés para percorrer a terra de Canaã, dizendo-lhe: subi daqui até Neguebe, e subi ao monte e observai a terra como ela é. E o povo que habita nela, seja se é forte, se é fraco, se é muito numeroso, como a terra é habitada, se é boa ou má, e como são as cidades habitadas, se são arraiais ou praças fortificadas, e como é o terreno, se é fértil ou é estéril, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai o fruto do país, e era o tempo das primeiras uvas. Agora, ou seja, que se tinha que reconhecer e trazer desse fruto, e o fruto é bom. Não é que, ou seja, tinha que ir até lá reconhecer a terra. Agora vejam que se percorreu, se reclamou muito, talvez. Por outro lado, ele lhes falava a muitos, olha, ou diziam, não podemos fazer tal, podemos fazer a carpa em tal lugar e em tal lugar. E ele, sim, faz. Vai, segue em frente. Ele me dizia, olha, tem que tê-los assim, ter eles assim para que não te atrapalhem, não te estorbem. E ele me dizia, mas como é que tu estás permitindo que vão até lá, estejam oferecendo que em tal país estejam dizendo que seja? Depois tu vais entender isso. Melhor nós temos ele assim, que eles fiquem intertidos, pensando que há em outro lugar, para que não deem problema para ti, te tragam problema. Deus guarda e cuida a sua obra da forma em que Ele deseja cuidar dela, vigiar por ela, para que o inimigo de Deus, usando seus instrumentos do diabo, pois o inimigo, o diabo, é usando pessoas que não percebem, talvez nesse momento, são usadas por esses espíritos e estão atrapalhando, trazendo estorvo, para que depois, mais adiante, vai ser visto isso na história, na Bíblia vai ser visto o trabalho que eles estavam realizando e de que espírito eles eram, a identificação do trabalho, do labor que eles estavam realizando, fazendo na terra, e vão ver de que espírito são, vai ser visto, ou seja, que vão olhar na história de que lado eles estavam. Por esses dias, amanhã vai ter um tema que nós vamos colocar que fala desse inimigo invisível. Depois eu passo os temas de amanhã para ti e o de domingo. Vamos falar disso porque aí tem muitas coisas que se falam ou são faladas, e vamos falar desse inimigo invisível porque desde o princípio foi uma luta desde o princípio para chegar até onde estamos. E muitos pensavam, não, eu devia ter feito a carpa, a tenda, não, que outro devia, não, que o outro vê. Nessa mensagem que nós colocamos das professoras, creio que foi no sábado, não está a data aí, não fala no vídeo a data que foi pregado, tem que colocar a data e buscar o escrito, porque não tem o escrito aí. Talvez colocar o escrito aí, no Telegram não está esse. E tu pegas o áudio e não tem escrito, tem que colocar o título dos áudios para ver a parte onde diz nesse áudio que só ele é o que está capacitado para fazer a carpa tenda. Outro não a pode fazer, só ele. Só aí com isso a pessoa que estava, que ele manda a ela, vamos para cá, cada vez estamos fugindo do sol. Só com isso aí, a pessoa pode escutar e dizer, mas espera um pouquinho, o que é que eu faço, fico fazendo aqui? Deixa eu examinar isso. Se ele está me falando isso, pois não seja que ele esteja me passando a mãozinha para que... Eu não quero ser um estorvo, ficar atrapalhando, mas escutam é como se não escutassem. Continuaram tentando pressionar aí, porque os irmãos talvez não saibam todas as lutas que... E quando eu estava, eram 4 contra 1, falando que não se podia fazer, estavam contra que se fizesse aqui era melhor fazer em outro lugar, e eu sozinho me defendendo, não, vai ser feito em Porto Rico, vai se fazer aqui, porque Deus vai ajudar, vai abrir as portas, e como eu já tinha a palavra dele, aí então eu entendia quando ele me falava, deixa eles,
para que não fiquem te atrapalhando, estorvando e não te tragam problemas. E olha, a carpa foi feita, se fez. Qualquer um poderia dizer, não, porque isso teria que fazer fulano ou eu, porque ele me falou comigo que eu iria fazer. Por que não a fizeste? Vamos ver, então. Eu era mais poderoso que o irmão William nesse momento. Se ele dissesse que tinha que fazer fulano fazia e ponto final. Deixa de baboseira e vamos falar claro aqui. Estava passando a mãozinha, era para que tu não atrapalhasse. Estava passando a mãozinha em ti. Isso é tudo. E ele me falava, olha, vê por que eu os deixava. E eles falavam assim, vai, continua, olha. Com tudo que ele falou que dissessem, lhes dava oportunidade para que fizessem e não a fizessem, porque não estavam ordenados para fazer e Deus não estava com eles. Porque senão, se teria feito no país onde eles estavam dizendo que seria fazer. Por que não se fez lá? Porque Deus não estava atrás disso, por trás disso. Bem melhor, estava dando um pãozinho para eles, para que ficassem entretidos, comendo pãozinho. Tem que falar as coisas claramente no momento, tem que ir esclarecendo muitas coisas de momento para que o povo que foi danificado saia desse engano. Escute as verdades e as coisas que aconteceram. Por que aconteceu isso? Não é que agora... Não, é que eu era companheiro, amigo íntimo dele. Cuidado, porque íntimo... O Judas era amigo íntimo dele, ou seja... Pedro, talvez aos olhos de todo mundo, Pedro não fosse tão amigo de Jesus, Pedro. Se a pessoa olhar assim humanamente, o amigo íntimo era Judas, que ficava com ele, levava as coisas para ele, levava a administração. Ou seja, tens que ter cuidado a como tu te referes usando esse ditado de que era o parceiro, o amigo íntimo dele. Aqui, o importante aqui é ser amigo de Deus. E ser o amigo de confiança de Deus. Ser amigo de confiança de Deus. E olhem como no tempo para fazer a carpa, aí quando se obteve o terreno, porque Deus usa pessoas também para que elas se movam, ajam. E Deus então realiza a sua obra, mas depois se essas pessoas não se põem braço a braço, lado a lado com o ministério, então não serviu de nada, porque diz que Deus teria feito de outra forma e de qualquer forma o terreno teria sido obtido. A pessoa tem que vigiar tudo isso e ser de bênção, sempre ser de bênção. E não dizer, porque eu fiz isto aqui, a mim me usaram para tal coisa, e eu já sou... Quem também vai ter as promessas, mas eu não creio nesse ministério que está aí. Aí tu tem que ter cuidado. Deus te usou, então, logo se tu não fazes ou fizeres conforme ou creis conforme a como Deus está realizando, fazendo o seu programa, então é rejeitado. Assim aconteceu com Esaú. Agora, olhem, não sei se tu achaste isso do rio. Olhem, quando ele diz, vamos ver aqui, tem um lugar em Citações, esse sim eu retratei ele, falei dele, eu disse isso. Melhor eu levo isso na sexta-feira para falar disso no estudo da sexta-feira. No livro de Citações, na página 74, ele diz aí, no parágrafo 638, o dia em que nós iríamos pôr a pedra angular, eu lembro dessa manhã quando eu acordei, e debruçado no quarto, no piso de cima, aqui mesmo na rua 7, algo falou, levanta-te sobre teus pés. E eu me levantei e eu vi como se fosse um grande lugar, gigantesco, e era um lugar como tinha um rio, e escreve um rio, que corria pelo vale, e escreve um vale. E eu fui até lá embaixo no rio, volto a escrever rio, e eu entendi que isso era um lugar onde João Batista escreve Elias.
esteve batizando as pessoas e eles o tinham transformado em um lote de porcos, criação de porcos. Eu criticava muito isso, apenas dizendo que isso não deveria ser feito. E enquanto eu estava por lá, ouvi uma voz que falou comigo e me levou para cima. E aí desenha uma pedra angular e uma flechinha para cima até esse rio. E onde o levou para cima, o tempo da era da pedra angular estava sendo cumprida. Ou seja, o levou ao grupo pertencente à era da pedra angular, o levou para cima. Eu notei o tabernáculo assim como está agora mesmo, mas tinha tanta gente até que eles estavam empacotando tudo no tabernáculo, sendo exprimidos nessa condição. Eu estava feliz, todos apertadinhos, eu de pé no púlpito dizendo, que bom és tu para me dar um tabernáculo, Deus. E aí ele escreve onde vai ser colocada a pedra angular. E nesse tempo, e durante esse tempo, o anjo do Senhor me falou e disse, mas este aqui não é teu tabernáculo. Agora, se não é o tabernáculo dele, ora, olha o que ele diz aqui em cima. Ele escreve um vale, um rio e um tabernáculo. E escreve, este não é teu tabernáculo. De quem é? Ou seja, que tem que ser de alguém. Esse tabernáculo tem que ser de uma pessoa, de um instrumento de Deus, que neste tempo que ele foi até lá, em visão, estava ministrando aí. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, os profetas. Agora, olhem isto aqui. Tu mostrastes o lugar, eu não sei se busca o selo de Deus. Procurastes o lugar? Bom, nos estudos. Deixa eu ver se eu acho, porque aí ele fala dos estudos. Qual rio? Ele pergunta, qual rio? Escreve qual? Qual rio? Escreve. Ou em qual? Escreve ele. Em qual? Em sinal de pergunta. Perguntando. Não, tira o rio. Coloca tira o ponto. Esses são os estudos que eu... Não estão aí. Os meus não estão aí. Deixa eu ver como é que a gente pode achar isso. É um lugar onde... É esse mesmo. Busca o estudo bíblico desse aí. Aí deve ter uma foto. Ou tu pões no estudo. É esse mesmo aí. Porque, olhem isto. Aí onde ele está falando, aí está. Achou. Isto é da mensagem, o selo de Deus. E diz, Pai, ele está falando na página 46. O Pai, Deus, eles são teus, selados no reino de Deus. O Espírito Santo está tratando com eles. Agora rogo que possa me encontrar com cada um naquela manhã.
Então terão desvanecidos todas as tristezas, terão desvanecidos, acabado esse grande momento de alegria, fala ele, que virá depois desses terremotos, grandes sacudimentos e tudo, momentos de alegria. Isso no livro dos selos, 3:73, eu creio que é, para ter aí o 3:69. Então haverá desvanecido todas as tristezas, desaparecido, Pai. Não será maravilhoso? Página aqui, 3:73 dos selos. Qual é a página? 3:73. Aqui está falando do selo de Deus. Página 40. Não será maravilhoso? Com os corações cheios de regozijo, cantando e cantando. Será um tempo glorioso. São teus, e rogo que os guardes pela tua graça, até quando nos encontremos naquele rio, naquela manhã. E volta e escreve aí, rio. Vão unindo isso para algo formoso que agorinha mesmo vou lhes ler. E escreve rio. E aí? Ele escreve, nos encontraremos no beiçal do rio, na beira do rio, na manhã gloriosa. E em cima do rio ele escreve em qual? E ontem pela noite ou ontem pela tarde? Não, foi ontem ou antes de ontem. Eu estava estudando e... olhem isto aqui. Na mensagem Portas a Portas que estávamos lendo nesse dia, lemos algo aí, Porta das Portas, é na página 65 desta mensagem, diz: oh, que doce em todos os irmãos morando todos juntos em unidade. Ele diz que é como bom óleo que desce pela barba de Arão e vai até as bordas das suas vestiduras. Vocês são pessoas formosas aqui, eu espero para vê-los antes que Jesus me chame, ou no milênio. Se não, eu os verei do outro lado do rio, no mais além. Eu os encontrarei no rio mais além. Ele na frente, ele escreve na frente disso, eu os verei do outro lado do rio. E olhem o que ele escreve embaixo: Rio Jordão, rua, morte. Um risquinho, morte. Prata, um risco, redenção. De onde saiu? Como é que se chama esse rio daqui? Rio La Plata. Ou a prata. E do outro lado do rio, aí está a redenção. Onde é que diz no livro dos selos que ele vem para nos redimir, redimir-nos? Ou seja, que onde está a carpa, está um instrumento onde Deus está realizando, fazendo essa obra para redimir o seu povo. Ou seja, que não podia ser outra pessoa que fizesse a carpa, porque tinha que ser um ministério messiânico para realizar, fazer essa obra de reclamação, realizar a redenção do corpo desses escolhidos. Não, você não venha dizendo que você tem que fazer a carpa. Você tem os ministérios de Moisés e Elias? Não, não é verdade? Então, não era a pessoa, não eram as pessoas essas que estão dizendo que era eles que tinham que fazer a carpa. A carpa tem que ter sido feita pelo instrumento, teria que ser feita pelo instrumento onde Deus estaria cumprindo o sétimo selo. Ponto final. E não se pode desligar o instrumento da visão da carpa. Não se pode desligar o ministério de Moisés e Elias da carpa. Ou seja, vão juntos, pela mão. E o povo que estaria com esse instrumento, braço a braço, lado a lado, realizando esse labor, esse trabalho. Veja, o povo que neste tempo final está recebendo dessas bênçãos que foram faladas, que iriam ser dadas a conhecer na visão da carpa, no cumprimento da visão da carpa. Página 352 dos selos. E acontecerá que no tempo, quando o anticristo vier em sua plenitude, Deus também virá em sua plenitude para redimir-nos. E aí nos fala do como, do outro lado do rio. E qual rio? E qual vale? E de quem é? Vejam todas as perguntas que ele anotava aí nos escritos, e agora nós sabemos. Ele coloca qual é o rio, qual é o vale, qual é o tabernáculo, qual é o instrumento e qual é o povo. Todas as perguntas sendo respondidas hoje. Já não é uma pergunta. Já é respondida, uma resposta neste tempo, tudo isso que foi falado aí, e que antes se pensava que não, que era aqui, que era aquele, que era aquele, que era aquele.
ou que fosse. Agora, não há que dizer ou falar como diziam os discípulos, serei eu, Senhor? Porque ele falou claramente aí, disse, um de vocês vai me entregar. E a pergunta foi, serei eu? Serei eu? Mas vejam que quando já saiu, houve aí uma terceira etapa, aconteceu aí entre os discípulos. Houve uma separação entre os discípulos, ou seja, ele estava cumprindo aí uma antessala do que iria ser a terceira etapa para os perdidos. E aconteceu uma separação aí, e quem a fez a palavra, e foram todos correndo. Se foram, e aí já os discípulos já não estavam se fazendo as perguntas, serei eu, serei eu, serei eu? Então eles já diziam, graças, Senhor, eu sou um dos que fiquei contigo, eu não sou desses. Eu não sou esse. Que esse espírito maligno iria entrar nele e me iria usar. Olhem, graças a Deus que Deus nos guardou, nos cuidou de que esses espíritos não entraram em nós, na gente. E não somos usados, não fomos usados pelo inimigo para atacar o programa divino. E isso ainda é triste ver pessoas inspiradas por essa dimensão e não percebem, não se dão conta e cada vez se afundam, vão se afundando mais e mais. Olhem, para entrar na grande tribulação, o irmão William disse que isso tem que ser lutado, pelejado, e você vê como eles se esforçam, como eles lutam, e a pessoa vê aí nessa escritura e fala, com razão, tem que lutar para entrar na grande tribulação, lutar para conquistá-la, mas o escolhido luta para conquistar a terra prometida do novo corpo. E não há quem meta-se no meio desse escolhido, fique na frente desse escolhido com fé de rápido, como falamos desse escrito. Ou seja, que sempre estamos agradecidos a Deus, como os discípulos estiveram lá, graças, Senhor. Não fui eu, porque qualquer um estava isento aí. Como é que se diz? Ninguém estava isento de que fosse ungido por essa quinta dimensão. Eles não tinham nascido de novo, era perigoso isso, ninguém estava isento disso. E aí entramos novamente nessa terceira etapa entre os discípulos, no meio dos discípulos, onde não estavam, eles não tinham nascido de novo, e qualquer um poderia ser instrumento do diabo, qualquer um, ou seja, que antes de subir a pedra angular, vejam, é uma etapa muito difícil que aconteceu lá, onde ficaram muitos atrás e não entraram. Uma etapa muito difícil aí, não entraram nessa nova era e nessa nova dispensação. E o diabo então aí os usa e faz e desfaz com ele, faz e desfaz com eles. Tem muitas coisas que estão acontecendo nesse campo, esfera espiritual, e depois vai se materializando no físico, porque chegará um momento onde será ungido, pessoas serão ungidas com esses espíritos de assassino e farão talvez, não para esse momento com exatidão, senão antes, muitas coisas para tentar ou adiantar algo que vai acontecer e vão estar sendo ungidas para isso. E isso se fala para que fique na constância de momento que isso que o irmão Brana falou, que muitas vezes tentaram eliminá-lo, matá-lo. Agora sabemos que isso de um momento para outro, isso estará acontecendo e acontecerá, passará, mas não podemos evitar o que vem. Agora, ai daquele e ai daqueles que movam e promovam, se movam nisso, isso que vai acontecer. Nisso que vai acontecer. Tal como foi nesse tempo quando ele partiu do meio do grupo, o que faziam era promovendo um golpe de Estado em Jesus e nos seus discípulos. Ou seja, buscando da sua entre eles mesmos, buscando da sua mesma semente, buscando para ir realizar, fazer isso e entregar o mestre entre sua própria semente, sua própria espécie. Eu dou graças a Deus
por este tempo, e eu sei que vocês também, no qual nós estamos vendo tudo o que foi falado que seria realizado, feito no cumprimento da visão da carpa, e que o estamos vendo passo a passo, e que todos os detalhes ou minúcias, havidos e por haver, que estão e vão vir, estamos olhando, e vai se falando, e vai ficando escrito, e a forma, a maneira em que Deus está cumprindo isso, que não conhecíamos, não sabíamos, e que nós não nos limitamos ou ficamos limitados no tocante a falá-las. Olhem, aqui nós estamos hoje, e se falaram coisas aí importantes foram faladas. Não tem que esperar para ter uma atividade que logo em seguida se fala, e com meia hora, já todos os escolhidos já têm isso. Escutam isso e estão em dia. Não tem que esperar para tirar cópias das fitas e levar para que o pastor as leve e colocar na congregação no dia de reunião. É uma obra rápida que está sendo feita, e todos os pormenores dela que se estão realizando, fazendo nesta etapa, falá-las, enquanto vai se vendo como vão sendo cumpridas, e aquelas que não se cumpriram não são faladas, as que não se cumpriram para que o inimigo não atrapalhe, e depois são faladas ou se falam, e quando não se fala o que aconteceu, ela mesma fala por si mesma, porque ele disse que a terceira etapa fala por si só, ou seja, que aquilo que se está realizando na terceira etapa é o cumprimento do que foi prometido. Tudo o que estamos vendo já é uma realidade. Já estamos palpando tudo isso, pegando. Estamos nos dias antes dessa atividade que o irmão Branham viu. Estamos palpando, respirando o ar desse tempo, que é o ar que existia aí quando o irmão Branham viu tudo isso. Estamos vendo todo o movimento da civilização. Olha, estamos no século exato, no momento exato. Quando será isso? Não. É agora. Já estamos vendo. Tudo o que ele viu nessa atividade, nós estamos vendo como vai se desenvolvendo. Todas as etapas. E estar em todas elas, isso é algo muito, mas muito grandioso. É um privilégio grande, enorme, poder estar em todas e manter essas mãos nas alturas, elevadas, para conseguir chegar na meta, que é sentar o filho de Davi no trono de Davi e reinar pelo milênio e pela eternidade. Existem grandes bênçãos que Deus tem para nós, mas tem lutas. Sem vitórias. Sem batalha não tem vitória. Ou seja, que a pessoa diz, mas tanta luta e tanta... Mas mãezinha, paizinho, que o que vem não é pouca coisa. O que vem é grandioso. E quando a pessoa vê o grande, o enorme que é o grande que vem, as coisinhas que chegam até na pessoa, seja os pensamentos, já sejam por situações na vida, já seja, a pessoa já vê isso como algo que já está derrotado, como algo derrotado. Eu tenho esses pés de bronze junto comigo. Eu tenho os ministérios de Moisés e Elias pisam, olha para mim. E eu vou tirando o pé e pisando. E se não tenho, e se ele obtém a vitória no esquerdo, eu também. Se obtém a vitória no direito, eu também. Vamos passo a passo, conquistando a terra prometida, conquistando a terra prometida. Foi para mim um privilégio grande, conquistando a terra prometida ao outro lado do rio. Que Deus os abençoe, Deus os guarde. E hoje, quinta-feira, 15 de agosto deste ano de 2024, agradecidos a Deus pela grande bênção que nos concede de viver neste tempo e fazer parte do cumprimento daquilo que foi prometido, e que agora estamos vendo isso feito uma realidade nas etapas e nas fases que correspondem à terceira etapa. Tudo que corresponde à terceira etapa, fazemos parte dela. Cada coisa que fazemos, estamos cumprindo a terceira etapa. Até respiramos e estamos cumprindo a terceira etapa, mesmo respirando. Tudo.
Tem uma irmã que me diz, Deus abençoe até o teu respirar, tua respiração. Ou seja, vejam, tudo. Até o alento, tudo que tem aí, tudo que está envolvido, nós fazemos no dia a dia, é tão grande no nosso diário viver, que é tão grande que cada piscar, tudo Deus tem vigiado desde antes da fundação do mundo, Deus vigia tudo. Até um cabelo da sua cabeça, tudo, tudo. Fala até dos pardaizinhos nos salmos, ele não sabe, ele não se preocupa por um... Busca esse salmo, é muito formoso. Quanto mais de um filho de Deus, ele não vai se lembrar de ti, não vai se lembrar ele de mim? Claro que sim. Salmo... É o Salmo 84, versículo 3, até mesmo o pardal encontra a casa e as andorinhas ninho para si, onde coloque a sua ninhada, mas busca outro onde que ele está vigiando. Essa é a nossa palavra, vigiando, pendente, vigiando, em alerta de prontidão. Deve ser as aves, então deve ser as aves. É Jesus. Jesus falou isso? Mas busca, certamente faz referência a um salmo. Mateus. É esse mesmo. Mateus 6, 25. Portanto vos digo, não vos afaneis por vossa vida, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e por vosso corpo, que haveis de vestir. A vida não é mais do que o alimento. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestido. Olhai as aves dos céus, que não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em graneiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais, não valeis vós muito mais do que elas? Ou seja, olhai as aves do céu que nem semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros ou graneiros, e tudo que o escolhido de Deus faz, vai até aqui, vai até lá, trabalha aqui, trabalha acolá na obra de Deus. O trabalho que faça na obra de Deus é grande para Deus, e Deus valoriza isso. Ou seja, e as aves nem fazem nada disso, e vosso Pai Celestial as alimenta. Quanto mais um filho de Deus? Não. Aí a pessoa vê e diz, isso é bem pequenininho. As coisas que acontecem na nossa vida diária é pequeno comparado com tudo que Deus nos dá, e por trás sempre Ele está nos cuidando, por trás cuidando-nos, guardando-nos e nos fortalecendo para chegar a essa meta da transformação. É por isso que todos os dias, vejam o que ele disse aí em Mateus, diz, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ou seja, buscai primeiramente o que? O reino. Vejam, se entra ou se entrar na dispensação do reino, todas as outras coisas para aqueles que estão aí lhes serão acrescentadas. E temos entrado na dispensação do reino porque buscamos aquilo que é primeiro. Onde está, Senhor? Onde está o Deus de Elias hoje? Onde está o Senhor? Estão buscando, os filhos de Deus o estão buscando e encontraram. Se tu estás aqui, estás mais em cima. Vamos entrar por essa porta desse sobe aqui. Buscaram primeiro o quê? O reino de Deus. Vejam, quando lemos no domingo que novamente seria pregado o reino, a mensagem do Evangelho do Reino, com os ministérios de Moisés e Elias e de Jesus, se pregaria novamente, se pregaria o Evangelho do Reino, porque se deteve, parou lá naquele tempo para a pregação do Evangelho da Graça. E olhem, já que já tínhamos acabado, mas já que
falamos disto. Tem um lugar aqui, vamos ver se eu acho ele rapidinho. Onde ele diz, vamos ver quem foi que me enviou isso. Em um dos extratos que me enviou, vamos ver, eu devo tê-lo por aqui. Não sei se nós tínhamos lido esse já. Olhem, diz, é um tempo curto que nos resta. Devemos, pessoas, como dizemos, as pessoas da velha guarda, essa mensagem é o retorno de Elias. Eu não sei em que ano foi ela. Como nós falamos da velha guarda, eu não sei se aqui se entende assim, de 20, 30, com 20, 30 anos ou 40 anos trabalhando na obra do Senhor. Eu comecei totalmente no ministério em 1963. Antes, já em 62, eu já pregava, e talvez em 61 e 60 eu já pregava um pouquinho. Em 62 eu pregava bastante, em 63 entrei de cheio no ministério. Entrei de cheio no ministério, já são quantos anos? 44 anos. E já 45 anos que vem. E aí tu vai saber o tempo. Isso foi em 85. Isso foi em 85. Tem que, mas se tem 45 anos no ministério, foi em 2007. 2007. É de novembro de 2007 foi pregada essa mensagem. Novembro de 2007. E já há 45 anos que vem estive pregando todo o programa da dispensação da graça. Estive pregando o programa de redenção. Também estive anunciando a vinda do Senhor e também estive anunciando que Ele virá pela segunda vez. Estive pregando o Evangelho de Cristo por todos esses anos. E Ele falou isso aí e continuou falando de outras coisas. Vê? Como esse mensageiro veio anunciando as boas novas da primeira vinda e da segunda vinda. Porque lembrem-se de que ele tocou, ele tinha anunciado a primeira vinda do Senhor. E dizia, anunciará a segunda vinda. Aí já está se identificando aí como esse que estaria anunciando a segunda vinda do Senhor. E depois continua dizendo, se eu voltasse, se Deus me desse mais 100 anos mais de vida, eu desejaria pregar o Evangelho de Cristo por todo o tempo, durante todo o tempo. Agora vejam como o mensageiro da era da pedra angular e dispensação do reino, que foi visto nesse quartinho pelo reverendo William Branham e que o conheceu lá, soube até o nome e quando ele lhe disse, olha para isto, ele conhecia quem estava falando do lado dele, conhecia, mas faltava ele conhecer aquele de quem ele tinha falado. Ele tinha precursado, anunciado. Lhe faltava isso para ele. Por isso é que ele dizia ou falava, talvez eu seja morto, matado, morto, mas por idade avançada não chegará até mim até que ele esteja aqui. Já automaticamente ele está falando de que esse véu de carne não estava no tempo onde ele estava ministrando. Todavia não estava. Talvez eu não faça isso, mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Ou seja, será uma mensagem a qual esse mensageiro terá na boca, que foi trazida pelo irmão Branham, tudo que foi trazido pelo nosso irmão William, por toda a Bíblia, será Bíblia sobre Bíblia, a mensagem do irmão Branham sobre a mensagem do irmão Branham, a mensagem do irmão William sobre a mensagem do irmão William. E podemos dizer que será mensagem sobre mensagem, porque tem uma só mensagem. Ou seja, toda mensagem é uma só. E tudo o que falará, está falando e falará, sempre será pelo centro da Escritura. E ele o conheceu e disse, eu vi, quando João disse, eu vi quando desceu o Espírito Santo em forma de pombinha sobre Jesus. E o irmão Branham pôde dizer, e eu ouvi ele, e ele deu testemunho, tem dado testemunho, de que esse é ele. Agora ele disse, aquilo que ele me falou lá, terei que guardá-lo comigo até o túmulo. Um ser humano neste mundo nunca saberá disso. E enquanto ele estava,
vivo. Mas uma vez que isso estivesse acontecendo, se realizando, os humanos que conheceríamos isso seriam aqueles que seriam transformados e raptados. Esses sim conheceriam esse mistério do sétimo selo. Esses entenderiam, conheceriam e não teriam que escutar do irmão Branham, porque ele não iria lhe falar o que era, quem era, qual era o nome. Porque Deus, por revelação do Deus do céu, das alturas, estaria revelando aos seus escolhidos quem era ou fosse esse personagem. Quem era esse personagem? Portanto, a mensagem estaria dizendo para o povo, é este aqui, é este. Eu pegaria a minha pequena igreja e lhes falaria, eles disseram, olha, aqui está, é este. E ele diz que o mensageiro e a mensagem são a mesma coisa. Por isso a mensagem do irmão Branham de hoje tem dito ou disse, este é o homem no qual ou quem vocês estavam esperando. Este é ele. Ele se levantará com cura nas suas asas. Aí está a cura nas asas, a saúde. Se eu apenas tocar na borda do seu vestido, procure a palavra borde em Levítico ou Deuteronômio, em algum lugar por aí. Usavam essa túnica, esse vestido, e tinha uns bordões. Jesus usava uma túnica. Agora, a borda, ela queria que se tocasse na borda do seu vestido, ela teria cura. Tocasse na borda, ela teria cura. E vejam, na sua segunda vinda, ele vem com cura nas suas asas. E não apenas tão somente os escolhidos têm tocado as bordas dessas asas, senão que estão debaixo de suas asas. Nos tem coberto com as suas asas. E aí é a cura total. Não apenas uma doença, senão o corpo, do corpo completo, inteiro. O qual ele, a vestimenta, tem uma parte onde diz, e isso está muito bom, olhem, com a sua abertura no meio deles, Êxodo 39, 23, com o seu colar do manto estava no meio dele como colar de cota de malha, com uma borda em torno da abertura para que não se rasgasse. Tem que depois nós lemos, buscamos informação sobre isso, porque essa borda, ela, ao dizer, vejam, venham para cá, casa do sol. Ela, ao dizer que a borda, se eu tocar a borda do seu manto, se refere a isso. Ela sabia que isso, da mulher, se tão somente pudesse tocar o manto de Jesus, mas tem uma outra que diz a borda da sua vestimenta. Agora, lembre-se que como hoje estamos recebendo essa cura. É este? São Mateus, aqui é onde diz, ele rogava que ele deixasse tocar apenas a borda do seu manto, vê? Faz referência a essa borda. Mas tudo, se tu prestares atenção, em Ruth 3:8, e aconteceu que na meia-noite estremeceu-se aquele homem e voltou-se, e eis aqui uma mulher estava recostada sobre seus pés. Então ele disse, quem és? E ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a borda da tua capa sobre a tua serva, porquanto és parente próximo. E aí também fala da borda, ou seja, tem algo importante aí com isso da borda. E isso representa, veja, essas asas de Moisés e Elias, onde traz saúde, cura. E não tão somente cura de alguma doença, senão cura completa, total. Porque ele, do outro lado do rio, estaria redimindo o povo. E o qual Israel está esperando isso, a redenção, a qual brevemente se tornará uma realidade, se fará realidade. Está tão adiantado isso, está tão adiantado, que tem coisas que estão acontecendo, que a pessoa, quando as vê, como vai se movendo tudo e o porquê eles estão buscando, tal como buscaram os irmãos de José naquele tempo, era por causa de alimento, senão morreriam. Mas como houve
uma aparente tragédia aconteceu ou houve para que eles se movessem para buscar. E olhem, nestes dias, antes de ontem pela tarde, 5 ou 6 da tarde, várias coisas aí já me foram informadas, está acontecendo certas coisas entre eles, estão acontecendo que somente eles possam dizer, as coisas são muito, muito adiantadas. E o povo hebreu sempre tem sido um sinal muito importante. Sempre foi um sinal muito importante. É o relógio de Deus. E vamos falando delas enquanto vão se cumprindo para não que se atrapalhe, estorve o programa divino e não continuem essas pessoas tentando imitar e tentando se adiantar a coisas que Deus está realizando, fazendo, e bem melhor, todas essas coisas nós nos reservamos, mas vos alerto que tudo vai muito bem, vai bem adiantado, mas muito adiantado mesmo. Sempre há entrelaçamentos em todas as coisas e sempre vai se realizando, fazendo as coisas de uma forma progressiva. Começa como um bebê recém-nascido, vai crescendo. Quando ele falava que isso apenas está nas fraldas, na sua infância, vê que vai começando, iniciando, vai crescendo, uma criança vai crescendo, já caminha, já fala, já e vai, continua em frente até que esse ministério já chega numa parte, numa etapa, numa fase madura, amadurecida. Não, que já estão maduros, já estão capacitados para realizar obras maiores, fazer obras maiores. Agora, vamos então operar essas outras coisas. Cada uma tem a sua etapa, a sua fase, cada qual. Portanto, pedimos a Deus que continue nos ajudando para chegar nelas e ser instrumentos em toda a plenitude que se possa falar, e não a meias, uma parte, sempre pedimos o máximo. Assim que o máximo, nós pedimos o máximo, que Deus nos use totalmente, a todos os escolhidos e a mim também, em tudo o que corresponde ao que cabe a esta terceira etapa, que Deus nos ajude, continue nos ajudando, para que tudo seja conforme a obra e programa divino, e que Ele se agrade de cada um de nós. Vamos até essa meta, vamos até a meta da perfeição. Portanto, não fique aflito se ainda restam coisas ou tem coisas que está consertando, ajeitando. Se vamos até isso, Deus tem tido paciência conosco. Não fique desesperado. É que eu não saio dessa situação ou condição mas vai passo a passo. Não fique preocupado. Deus te está ajudando. Olhe, sim, Deus tem sido paciente, mas também Ele está desesperado. Eu estou falando aqui entre nós, para que tudo chegue num feliz cumprimento, num cumprimento final feliz. O que Ele quer de nós é que já estejamos na ceia das bodas do Cordeiro. Qual é o pai que não deseja que seus filhos deixem de sofrer? Claro que sim. E a pessoa faz o que tenha de fazer. A pessoa para que seu filho deixe de sofrer. Pois olha, ele está fazendo a sua parte. Agora, cabe ao filho também fazer a sua parte, pôr da sua parte, mesmo que haja momentos que se falem duro, forte, através da palavra e nos bata forte, mas preferimos que seja Deus que bata forte e que nos corrija em tudo que tenhamos que ser corrigidos ou que nos corrijamos para que então estejamos na posição correta, certa para receber suas bênçãos. Lembre-se de que tudo está se realizando ao mesmo tempo, se fazendo ao mesmo tempo, e é uma obra que a pessoa não parar um pouquinho e meditar, olha, isto aqui, outro. Os próprios afãs da vida vão envolver a pessoa e não vão colocá-lo na posição de estar de prontidão em alerta àquilo que está acontecendo. Sempre ele nos recomendava que tire um tempinho, um momentinho quando esteja comendo, depois de comer, fique um pouquinho meditando. Se vai se deitar, deite-se um pouco antes e não tente se deitar quando já esteja cabeceando, adormecendo, senão que
fique meditando aí sim vai adormecendo. É uma recomendação, não é que façam assim. Não vai dizer que não mande esfregar, lavar as roupas. Não, ele me disse que eu fosse dormir cedo assim, que eu não vou lavar a roupa. Faça os trabalhos que tenha que fazer e depois. Mas são momentos que é bom a gente tirar para meditar no Senhor, meditar no Senhor e as coisas que estão acontecendo, nas coisas que estão acontecendo. Isso vai assim desse jeito, vai desse jeito. A pessoa se examina, onde é que eu estou no programa divino? Faz esse exame, o que é que me falta aqui, o que é que me falta acolá, e vai meditando nisso, e Deus vai te ajudando aí nisso, e ajudando, e quando você for ver, eita, em um dado momento, já resolvi o problema que eu tinha, foi resolvido. Assim que tudo que está se fazendo é tão grande ao mesmo tempo e tão rápido, e que eu mesmo digo, Senhor, mas como é que tudo isto, assim, desse jeito, dessa forma, como tu estás fazendo, realizando isso? E ele sempre me disse, lembra-te que assim como eu falei desde o princípio que eu te falei, é uma obra rápida, e sempre eu lhe digo, mas lembra-te que estás aí, porque se tu não estás aí, é que eu te falei desde o princípio que iria estar contigo, porque lembre-se que essa é a obra do Espírito Santo. E é Ele quem faz tudo. Jesus dizia, eu não faço nada de mim mesmo, senão aquilo que eu vejo o Pai fazer, isso eu faço. E cada mensageiro podia falar assim, desse jeito. O Espírito Santo é quem obra e está obrando em mim. É Ele quem faz a obra. O irmão Brana, quantas vezes ele dizia isso? E o anjo repetia isso para ele. Não pense que o anjo lhe dizia, como dizia para Davi, lembrava cada vez, lembra-te que eu te tirei de lá onde tu estavas, nesse monte aí com as ovelhas, com a manada, eu te tirei daí. Ou seja, lembrava ele disso. E você também pode, quando meditar, de onde? Onde eu estava? Onde é que eu estava metido? E que pela graça de Deus nos tirou daí, que se não fosse por Ele, bem melhor não estaríamos nem vivos, certamente, porque em tanta coisa nós nos metemos. Agora, lembrem-se disso para que se conscientizem de quem você foi antes e agora você vê quem sou eu agora. Que coisa, ó Senhor, tu fizeste uma obra milagrosa comigo. Cada um poderia dizer, não, comigo foi maior. Bom, cada um sabe disso. E já depois veremos, não, tu sim que foi um milagre. Com este aqui sim que foi um milagre. Eu posso dizer, eu fui um milagre. Cada um de vocês também. Todos somos um milagre de Deus. Hoje, de estar aqui, ficar aqui, vivos e conscientes daquilo que Deus está realizando. Oh, isso é algo grandioso. Agora veja que quando o irmão Brano anjo lhe dizia, ele falava, tu lembras que o que eu te dizia que tu fizesses, tu falavas e eu fazia exatamente o que eu te dizia que tu falasses. Ou seja, entre isso aí isso está na 97, falando sobre isso na página 22, parágrafo 97 do livro de citações. É a outra partezinha. A segunda puxada, quando eu te disse que tu puxasses mais rápido, página 12, que guardasse silêncios a respeito disso, foi quando eu te dava as visões para que soubesses os segredos do coração das pessoas. E enquanto tu predizias o que eu te falava, eu fazia exatamente o que eu te falava ou te dizia. Lhe esclareceu esse pequeno detalhe, foi esclarecido para ele. Não eras tu, era eu quem fazia tudo. Não era Moisés quem falava, que viessem as moscas, era o pensamento de Deus falado pela boca de um profeta. Que venham moscas. Isso era uma questão de Moisés falar, e Deus tinha que criar as moscas onde não existia mosca. Deus não é um criador, Ele não pode, depois do rio, continuar redimindo estes corpos, transformando nossos corpos. Claro que sim, esse é o Deus criador, é o mesmo que está hoje, é o mesmo que pode hoje realizar essa transformação completa, inteira. Portanto, conquistando qual foi o tema? Conquistando a terra prometida ao outro lado do rio. Tantas outras coisas que podemos continuar falando que não tem forma de pararmos, de parar no tocante às promessas e o cumprimento do que Deus está realizando. Tudo está se cumprindo ao pé da letra. Tudo vai
conforme ao programa e plano divino. Tudo vai conforme a como ele me falou que seria esta terceira etapa. Isto vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Me falou de nomes e de pessoas. Era duro para mim escutar tudo isso. Mesmo que já muito disso eu já sabia. Lembra que eu te falei tal coisa? Deixa aqui, desta. Cuida-te dela. Mas eu disse, mas até agora eu não tenho nenhuma dificuldade com nenhum deles, até onde eu sei. Cuida-te. E dizia, cuida-te. E olha, exatamente tudo se cumpriu assim. Portanto, não há nem o que falar de nomes, porque já se sabe. Ou seja, o escolhido, o entendido, sabe. Bem melhor que essas pessoas são dignas de lástima, de pena, porque depois que fizeram um grande trabalho, um grande labor, aparentemente, para Deus isso não vale nada para Deus isso. Não construíram muitos, não construíram e ajudaram a fazer a arca. E só Noé, com a sua família, se meteu dentro dela. Onde estavam os outros? Se foram, partiram. Não creram, eles trabalhavam pelo seu salário. Mas não creram na mensagem. Era necessário crer na mensagem de Noé. E que a única escapatória fosse essa ou era essa. E tinham que dar o passo. O primeiro passo, deixar todo o mundo, família e tudo isso, eu fico imaginando que haviam por lá alguns que trabalharam com breia, com isso e com outro, e eram companheiros de Noé. E, olha, vamos para dentro, lembra, todo esse tempo ele vinha pregando sobre isso, mas não caiu nenhuma chispinha de gota aqui. Tu crês que eu vou entrar aí, o que é que eu vou falar para minha esposa? Se eu tenho trabalho no outro lugar, já me ofereceram trabalho em tal lugar, não caiu nem uma gotinha. E como é que eu vou desaparecer assim? Mas vem, lembra-te que já quase nós nos consideramos família, tantos anos juntos. Não, eu não posso fazer isso. Como é que eu vou me meter aí dentro? O que é que eu vou falar para minha família? Me metendo aí. Esquece da tua família, mete tu. Estou falando contigo e muito mais. Eu vou te dar a oportunidade. A arca é grande. Traz a tua família. Não, mas é que eles não vão querer vir. No outro dia, olha, eu te falei, não querem vir, já te falei, se meter aí dentro. Eles não creem na tua mensagem. Aconteceu tudo isso assim. Não pense que foi. Noé tentava de que entrassem. Foram 120 anos pregando isso. Já eram mais do que companheiros de trabalho, eram muito mais do que isso. Certamente dormiam juntos por lá, num canto. Mas veja, não é do que quer nem do que corre, é Deus que tem misericórdia. Agora, Deus tem tido misericórdia com a gente. E não apenas estivemos trabalhando na obra de Deus, senão que fazemos parte, entramos no seu programa e pertencemos ao seu programa. E aí dentro estamos recebendo das suas bênçãos, do outro lado do rio. Ao outro lado do rio, vejam, é onde nós estamos. Ao outro lado do rio, da Prata. E aqui está representado toda a América Latina, o Caribe, e em todos os lugares. Estávamos em Sidra e estamos em Calais, do outro lado, cruzamos. E a Prata, como lemos aí, que ele escreveu, a Prata, a redenção. A redenção, o rio La Prata, ou seja, que cruzamos para o lugar da redenção, onde Deus estaria obrando, trabalhando no meio do povo para a redenção de nossos corpos. Que mensagem tão formosa! Ao outro lado do rio, nossa redenção. Porque isso é o que nós estamos recebendo de dentro para fora, essa mudança desde o nosso interior, nosso íntimo. Mudando célula sobre célula, mudando, tirando as células más por células boas, e quando a pessoa for ver, já estamos com todas as células como Deus as viu, desde antes da fundação do mundo. É por isso que quando Ele nos vê, já quase falta bem pouquinho. Já estão obrando bem. Já estão quase. Deixa eu colocar essa aqui mais no foguinho para colocar ela mais quentinha. Pensam que porque tem uma esquinazinha friazinha, vão por aí com os prazeres do mundo. Vem para cá. São
Coisas que a gente fala assim, de uma forma que a gente fala, e muitos talvez identificam-se com isso. Olha, ele tem razão. Talvez eu me desviei nisso aqui um pouquinho. Aproxime-se debaixo das asas. Não, toque a borda da sua vestimenta, dos seus vestidos, para que continue te curando. E continue te preparando para obter as promessas. Lembre-se que o que mostra que ainda estamos em etapa, e nessa fase em que nós falhamos é porque estamos nestes corpos. Portanto, conscientes disso, tenha consciência disso, vamos marchando dia após dia, sem nos desanimar por nada, coisa alguma, senão que nós continuamos em frente e situações que vêm para a gente no caminho, isso continua mostrando que ainda precisamos desse novo corpo e necessitamos lutar mais, e que com lutas ou sem lutas vamos chegar. Assim que não fique desanimado nunca por nada, por coisa alguma. Não tem por que a gente se desanimar. Bem melhor é nos esforçar e ser valentes. E Deus sempre estará conosco, nos ajudando em todo momento. Ele não falou assim com Josué? Ou você pensa que ia ser tudo aí bem facinho passar do outro lado? Não, era uma luta, ia ter uma batalha. Isso ele falou de antemão: esforça-te, ser valente, porque eu estarei contigo onde quer que fores. Ah, sim, se tu estás comigo, eu também falei isso para ele mesmo. Se tu estás comigo, não tenho problemas. Fazemos o que se tiver que fazer, se tenha que fazer. Vai, porque eu estarei contigo, e eu serei na tua boca. Tudo o que falar para o povo de Israel, tanto o celestial como o terreno, tão simples assim. É a mensagem, é a última mensagem de Deus para o povo do Israel celestial e do Israel terreno. Ele pode dizer: qual mensagem? Que mensagem? Qual mensagem? A mensagem foi trazida. A mensagem é o cumprimento daquilo que foi trazido. Nós, nada mais. Só com a nossa presença, no lugar onde vamos, somos a mensagem. Amém, amém, amém. E isso é palavra grande, isso. Você é a mensagem. Aqueles que dizem: que mensagem? Esse aí não tem mensagem, esse é um espírito do diabo. Por isso é que ele não tem mensagem. Por isso é que ele fala assim, porque não conhece e não sabe o que é a mensagem. Bendito seja aquele que tem a mensagem, que seja a mensagem, entrar de cheio na mensagem. Quem entrou de cheio na mensagem? Nós entramos de cheio na mensagem. Isso é a mensagem. Aqui está a mensagem, em filhos e filhas de Deus, sendo expressados, esses atributos sendo manifestados. Aí está a plenitude de Deus despregada, colocada na terra, esses títulos de propriedade. Bom, se continuamos falando, não tem como parar, não há onde se deter de falar as bênçãos e o grandioso que Deus está realizando no meio do povo, ao outro lado do rio, onde estamos conquistando nossa terra prometida. Cada um está conquistando a sua própria terra. Continue conquistando o seu corpo eterno e glorificado. Continue conquistando cada centímetro, cada milésimo dessa terra. Deus os abençoe, Deus os guarde e sempre nos ajude a chegar nessa meta de conquistar toda a nossa terra. E, como ele dizia, não deixar nenhuma unha, uma unhazinha. Isso está no livro de Números ou de Deuteronômio. Vamos ver. Unhas. Deve ser quando estavam para sair. Êxodo. Não deixar. Isso é nosso Êxodo, onde diz, Êxodo 10, nossos gados também irão conosco, não ficará nenhuma unha, porque deles havemos de tomar para servir a nosso Deus, e não sabemos com o que havemos de servir a Jeová até que cheguemos até lá. Não ficará nenhuma unha, ou seja, isso é levar
tudo. Ele disse numa mensagem que nós levamos o caráter. Aqui, assim que imaginem, é tudo. Bom, que Deus abençoe e Deus guarde a todos. Hoje é dia 15 de agosto deste ano de 2024. Com este tema muito importante, coisas que foram faladas aqui. E meditamos, enquanto lemos e escutamos e meditamos em tudo que foi falado. E que Deus nos ajude a entender tudo isso que foi falado aí. E buscamos as Escrituras que já... Olhem, agora é a forma, o jeito mais fácil para obter um conhecimento mais amplo dos temas. Vamos aos estudos bíblicos e vemos essa citação, vemos o que ele escreveu aí, vemos o que significa cada uma dessas coisas, ou das coisas, e entramos nesses tesouros. Nessa forma, desse jeito, e tem tanta abundante palavra aí. Vejam que assim como se armazenou para o nosso tempo, se armazena para o milênio, onde todo esse conhecimento se estará se dando a conhecer no milênio. É formoso esse trabalho que se está fazendo neste tempo. Vejam, estamos trabalhando para o futuro. Não temos limites. Bom, Deus os abençoe, Deus guarde a todos e muito obrigado por vossa amável atenção e a todos os que estão também escutando neste momento e lendo. Depois, mais adiante, estas palavras, esta conversa deste momento, a qual foi para mim um grande privilégio, uma bênção compartilhar com vocês. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Amém. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.